Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Gisele, vou estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre o direito das obrigações. O conteúdo programático do direito das obrigações está focado nas modalidades das obrigações, só que antes disso a gente vai fazer uma introdução em relação ao assunto, né? Relembrar alguns conceitos, o conceito de obrigação, os elementos da relação jurídico-obrigacional, e daí vamos falar sobre as modalidades das obrigações, dando ênfase nas obrigações de dar, de fazer e de não fazer, que são aquelas espécies previstas no Código Civil e que dão, a margem de aplicação em relação a todas as demais espécies de obrigações. Então a gente vai falar da obrigação de dar, vai falar da obrigação de fazer, de não fazer, da obrigação alternativa, diferenciar em relação à obrigação facultativa, relembrando que a obrigação facultativa não tem previsão no Código Civil, falar um pouquinho das obrigações solidárias, das obrigações divisíveis e indivisíveis, diferenciar as obrigações solidárias das divisíveis e indivisíveis, e daí vamos passar para os conceitos de cessão de crédito e assunção de dívida, ou seja, falar da transmissão das obrigações, né? E depois disso a gente vai passar para o adimplemento das obrigações. O adimplemento, ou seja, o pagamento, a extinção das obrigações pela via do pagamento. Vai falar que a extinção das obrigações pode se dar pelo pagamento, pelas formas indiretas do pagamento, e vai falar ao final da hipótese de inadimplemento, né? O inadimplemento é relativo, que nada mais é do que a mora, e o inadimplemento absoluto, quando aquele bem, aquela prestação se torna inútil ao credor e não há possibilidade mais do cumprimento da obrigação, tal qual ela foi estabelecida no início da relação jurídica obrigacional. Dentro do inadimplemento, a gente vai falar da diferença entre inadimplemento relativo e absoluto, vai falar do conceito de mora, vai falar do conceito da hipótese de mora do devedor, que é a mais comum, da mora do credor, e depois vai falar um pouquinho da cláusula penal, das arras ou sinais e das perdas e danos. Embora perdas e danos a gente fale em todo o conceito, né, vai falar desde as modalidades de obrigações, quando há impossibilidade do cumprimento, acaba surgindo a hipótese e o conceito de perdas e danos desde o início ali. Mas a gente vai deixar um item, o último item ali para a gente aprofundar no conceito de perdas e danos. Tá bom, pessoal? Então vamos começar ali pelo conceito de obrigação. Então, a obrigação nada mais é do que uma relação jurídica de caráter transitório estabelecida entre devedor e credor e cujo objeto consiste numa prestação pessoal econômica, positiva ou negativa, devida pelo primeiro ao segundo, garantindo-lhe o adimplemento através do seu patrimônio. Então, a obrigação é uma relação jurídica estabelecida entre duas ou mais pessoas. Em regra, tem um polo ativo e um polo passivo. No polo ativo, nós temos o credor. No polo passivo, o devedor. Por que a gente diz que ela é uma relação jurídica de caráter transitório? Eu sempre digo que as relações jurídicas de direito obrigacional, elas nascem com um momento já especificado para ser extintas. Ela nasce, se desenvolve e se extingue, né? Então, em regra, a extinção das obrigações se dá pelo pagamento. Ninguém estabelece uma relação contratual, cria uma relação obrigacional para que não haja adimplemento dessa obrigação. Em regra, as pessoas têm o objetivo de cumprir a relação obrigacional. Então, ela vai se extinguir em algum momento, ela tem um caráter transitório. Então, a obrigação, ou seja, o direito pessoal surgido em razão da obrigação, é diferente dos direitos reais. Lembrando que lá nos direitos reais, a regra é que ela tem um caráter permanente. A propriedade, que é o principal direito real, ela, em regra, não se extingue, se não seja em decorrência da vontade da parte ou em razão de fato, como, por exemplo, o uso capião ou a desapropriação. A regra é que o direito de propriedade, ele é permanente, né? Alguns autores chamam perpétuo. Eu prefiro a palavra permanente porque tem hipóteses que acarreta na sua extinção. Aí a principal diferença entre os direitos pessoais e os direitos das coisas, os direitos reais, né? Nós estamos falando aqui de uma relação transitória que nasce com o objetivo de ser extinta em algum momento. Ou ela vai ser extinta no momento em que foi estipulado pelas partes, ou seja, a extinção com adimplemento, na data, no modo previsto pelas partes, ao tempo previsto pelas partes,
ou ela vai ser extinta pela via indireta, né? Compensação, pela consignação em pagamento, pela novação, pelo perdão ou outras hipóteses de extinção da obrigação, certo? E ela concede ao credor o direito a exigir uma prestação pessoal econômica. Por que uma prestação pessoal? A relação obrigacional é estabelecida entre duas partes. Ela tem o caráter de pessoalidade, ela não pode atingir terceiro na relação jurídica. Somente as duas partes que estipularam, dentro da ideia de autonomia da vontade, aquela relação jurídica. Porque econômica, em regra, as obrigações têm conteúdo econômico. Isso não quer dizer que, às vezes, ao estabelecer uma relação jurídica obrigacional, o intuito dessa parte seja, eventualmente, algo que tem valor moral para ela. Por exemplo, eu tenho sou filha de uma determinada pessoa famosa numa cidade ou algo do gênero, e, em razão disso, a população, o prefeito vem e pede emprestado as fotos do meu pai, né, ou eventuais bens dele para fazer uma exposição. É óbvio que as fotos ou bens pessoais da pessoa têm algum valor econômico, mas para mim tem um valor muito mais moral e sentimental naquela questão ali voltada àqueles bens que são do meu falecido pai. Evidente que esse valor, para mim, moral, sentimental, é muito maior que o valor econômico, e isso faz parte da relação jurídica obrigacional. Mas, em regra, a maioria das relações obrigacionais tem conteúdo econômico. Por que a gente fala também que ela tem como objeto uma prestação positiva ou negativa? Aqui a ideia das obrigações positivas são as obrigações de dar e fazer, enquanto a negativa é a ideia do não fazer, né, da abstenção. Em regra, a grande maioria das obrigações tem conteúdo positivo, ou eu tenho que realizar uma prestação que tem como objetivo a entrega de uma coisa, ou realizar uma prestação que tenha como objetivo a feitura, né, a construção, a entrega de um serviço, que são as obrigações de dar e fazer. Mas eu também posso ter uma obrigação, embora não tão comum, que tem a obrigação de não fazer. Existe uma abstenção vinculada a essa obrigação. Qual é a ideia do não fazer? É de a pessoa não pode praticar a conduta. Se ela vier a praticar a conduta, eu estarei, né, numa hipótese de inadimplemento. O grande exemplo é a ideia de segredo industrial, né? A ideia do segredo industrial, você trabalha para uma determinada empresa, em razão da atividade dela, se estabelece ali uma regra, um dever de segredo industrial. Se você não pode divulgar aquele segredo industrial, até pelas consequências econômicas que isso pode gerar para aquela empresa. Então aqui existe uma obrigação de não fazer, ele tem que estar numa abstenção, né? Essa é a ideia de prestação positiva e negativa. Lembrando que dentro das relações jurídicas obrigacionais, o inadimplemento gera ao credor o direito de exigir o cumprimento da prestação ou de vir a receber perdas e danos em face do patrimônio do devedor. Então a garantia aqui é uma garantia patrimonial. Então aqui fechamos o conceito de obrigação rapidamente, né, para vocês relembrarem o que é uma obrigação dentro do direito às obrigações. Vamos falar um pouquinho dos elementos da relação jurídica obrigacional. Toda relação jurídica obrigacional tem necessariamente um elemento subjetivo, um elemento objetivo e um elemento imaterial. O elemento subjetivo são os sujeitos dessa relação, né? Nós temos o sujeito ativo, que é o credor, quem recebe o cumprimento da prestação, né? Então, sujeito ativo, credor. E o sujeito passivo, o devedor, é quem tem o dever de cumprir a prestação. Então aqui os dois sujeitos da relação jurídica obrigacional. Lembrando que no polo ativo ou no polo passivo, eu posso ter pluralidade de sujeitos. Eu posso ter mais de um credor ou mais de um devedor. E também uma relação jurídica obrigacional em que existem vários credores e vários devedores.
Eu também queria fazer uma observação para vocês, relembrando que uma relação jurídica obrigacional, ela não nasce necessariamente como um único vínculo jurídico. Eu posso ter um contrato que crie várias obrigações relacionadas àquele vínculo contratual, tanto uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer, como também uma obrigação de não fazer num único vínculo contratual, tá? Então a gente tem que sempre ter em mente que na relação jurídica contratual que gera a criação de obrigações, eu posso criar mais de um tipo de obrigação, né, com vários tipos de prestações, e que as partes daquele vínculo contratual, em algumas hipóteses, vão estar no polo ativo da relação obrigacional e em algumas circunstâncias no polo passivo. A gente não pode esquecer que, por exemplo, numa simples relação de compra de um bem imóvel, eu que adquiri o bem imóvel sou sujeito ativo, credora da entrega do bem imóvel, mas eu também sou sujeito passivo, né? Sou devedora do valor a ser entregue, do pagamento em relação àquele bem imóvel, ou se não é em dinheiro, que seja em relação a outro bem imóvel ou algo do gênero. Então, a gente tem que ter sempre em mente que nem sempre a relação jurídica obrigacional tem somente um sujeito ativo e um sujeito passivo, como também nem sempre, né? Como a grande maioria das relações obrigacionais, eu vou estar tanto no polo ativo como no polo passivo daquela relação obrigacional, tá? Então, fechamos aqui rapidamente, relembrando alguns elementos, algumas questões relacionadas ao elemento subjetivo, e vamos passar aqui para o elemento objetivo ou material da relação obrigacional. A gente tem como regra pensar o elemento objetivo é o objeto da relação jurídica, né? A gente pensa assim, qual é o objeto de uma compra e venda de um bem imóvel? O bem imóvel. Só que dentro da relação obrigacional a gente divide o objeto como objeto imediato e objeto mediato. Então, quando a gente fala objeto da relação jurídica obrigacional, a gente tem que relembrar que o objeto da relação obrigacional é a prestação, é a conduta que se espera do devedor, ou uma conduta de dar, entregar alguma coisa, ou a conduta de dar, restituir algo, ou a conduta de fazer algo ou de não fazer algo. É a prestação debitória, a conduta do devedor, né, que se enquadra aí nas três espécies principais, dar, fazer ou não fazer. Na verdade, o objeto imediato da obrigação é o verdadeiro objeto da relação obrigacional, quando na verdade, o objeto da prestação debitória é o objeto imediato. Então, se a gente fosse pensar, a relação obrigacional tem um objeto, que é a prestação, e a prestação tem um objeto, que é a coisa, o próprio bem jurídico pretendido pela parte. Esse é o objeto imediato, é a coisa ou o fato a ser realizado pelo devedor. Então, eu contratei um advogado para prestação de serviços advocatícios, o objeto imediato dessa obrigação, a prestação debitória, é uma obrigação de fazer, né, uma conduta de realizar um serviço. E o objeto mediato é o próprio fato, é o serviço a ser realizado pelo devedor. Então lembre que existe aí uma diferença quando a gente fala em elemento objetivo ou elemento material em relação ao objeto da relação jurídica obrigacional. Passamos aí do elemento objetivo, vou falar rapidamente do elemento imaterial ou abstrato, né? O vínculo jurídico é o liame, né, que se estabelece entre o credor e o devedor na relação jurídica obrigacional. Esse vínculo jurídico estabelecido entre as partes gera ao credor o direito de exigir o cumprimento da prestação e gera ao devedor o dever de realizar a prestação debitória. Também cria aí para o credor a garantia do cumprimento dessa prestação pelas vias judiciais, né? Buscar o judiciário para exigir o cumprimento da obrigação e também a garantia patrimonial, quando não há o adimplemento da obrigação voluntária ou mesmo que pela via judicial, é possível se pleitear perdas e danos em razão do inadimplemento da relação jurídica obrigacional. Isso tudo surge do vínculo jurídico obrigacional estabelecido entre as partes, tá? Então aqui a gente tem uma representação
do vínculo jurídico obrigacional. De um lado, o sujeito ativo, credor, do outro lado, o sujeito passivo, devedor. O vínculo jurídico estabelecido entre essas duas partes, lembrando que esse vínculo ele é estabelecido somente entre as partes que realizaram aquele contrato, que estabeleceram aquele vínculo obrigacional, não pode atingir terceiro, ou seja, a obrigação estabelece relativamente a ambas as partes, não é um direito absoluto, é um direito relativo, ele não é oponível erga omnes e não pode atingir outras pessoas, como é no caso dos direitos reais. Já nos direitos pessoais, os direitos obrigacionais, nós temos uma relação pessoal, somente as partes daquele vínculo jurídico podem ser atingidas pelaquela obrigação. E aqui embaixo nós temos a prestação, né, a coisa, o objeto, o dar, fazer ou não fazer, e por fim a coisa, o fato, objeto imediato da relação jurídica obrigacional. Então nós fechamos aqui conceito de obrigação, fechamos também os elementos da relação jurídica obrigacional, relembrando somente para a gente poder entrar nas modalidades. Então, conceito de relação obrigacional, elementos da relação jurídica obrigacional. Agora vamos passar exatamente para as principais modalidades de obrigações. Nós temos aqui a relação dar, fazer ou não fazer, obrigação alternativa, facultativa, divisíveis e indivisíveis e obrigações solidárias. Qual é o objetivo da aula? A gente vai relembrar os conceitos dessas espécies de obrigações, vai falar sobre as regras gerais aplicáveis a cada uma delas, vai falar sobre a impossibilidade do cumprimento e as consequências disso para o devedor, tanto com culpa como sem culpa, vai fazer a diferenciação, por exemplo, das obrigações alternativas e facultativas, que é bastante relevante, e principalmente vai diferenciar as obrigações solidárias das obrigações indivisíveis, que é o ponto aí, eu vou dizer para vocês, mais importante, né? As pessoas, em regra, não entendem a diferença das obrigações solidárias e as obrigações indivisíveis, tá? Então, esse é o objetivo da aula aí. Vamos começar primeiro pela obrigação de dar, né? A obrigação de dar, ele tem por objeto a entrega de uma coisa, móvel ou imóvel, certa ou incerta, pelo devedor ou ao credor. Então, a obrigação de dar, na verdade, ela se subdivide em duas espécies. A modalidade de entregar e a modalidade de restituir, que também se subdivide em duas outras espécies. Dar, entregar coisa certa, dar, entregar coisa incerta, dar, restituir coisa certa e dar, restituir coisa incerta. Tá? Então a gente vai fazer essa distinção, relembrar o que é a diferença entre as modalidades de entregar e restituir, vai relembrar a diferença entre coisa certa e coisa incerta. Então as obrigações de dar, ela tem por objeto a entrega de um bem, móvel ou imóvel, né, do devedor para o credor. Esse bem móvel e imóvel, ele já está pronto, já está, vamos dizer assim, não foi feito, não foi construído pelo devedor, ele simplesmente pratica a entrega do bem. Por que eu estou falando isso? É importante falar um pouquinho dessa situação, porque muitas vezes a ideia da obrigação de fazer também tem um ato de entrega ao final. Não adianta nada a costureira fazer a feitura do vestido se ela não realizar a entrega ao credor. Só que é diferente a conduta da costureira que faz o vestido e entrega ao devedor da conduta da loja, né, daquela loja de vestidos, loja de vestuário, em que você vai lá, adquire o vestido e simplesmente entrega esse vestido para você. Ali você não está contratando a realização de uma obrigação de fazer, mas apenas uma obrigação de dar. O vestido já está pronto, não há uma obrigação de realizar aquela feitura do vestido, mas simplesmente a entrega do vestido. Enquanto a costureira, ela vai fazer a feitura de acordo com o estabelecido contratualmente, de acordo com a escolha do credor, e vai fazer a entrega como uma mera consequência do ato de obrigação de fazer. Vou dar outro exemplo. Na hipótese da aquisição de imóveis,
Eu posso adquirir o móvel diretamente da loja, né? Compro, vou lá, visualizo o móvel, tudo mais. As medidas estão de acordo com o móvel, com o meu local onde que eu vou colocar aquele bem móvel. Compro lá a mesa, o armário, né, a cozinha ou algo do gênero. Eles fazem a entrega do produto, no máximo montam esse produto. Já quando eu contrato um marceneiro, o marceneiro vai na minha casa, faz as medidas, faz um projeto, eu aprovo esse projeto, digo quais são os materiais que vão ser utilizados nesse projeto. O que eu tenho na prática? Uma obrigação de fazer. O objetivo maior e mais importante dessa relação obrigacional é a feitura daquele bem móvel para realizar a entrega do bem móvel. A entrega é mera consequência da obrigação de fazer. Aqui a diferença entre a obrigação de dar e a obrigação de fazer para vocês. Vamos falar um pouquinho da obrigação de dar. Então, quais são as modalidades de obrigação de dar? Entregar e restituir. Qual é a diferença? Na modalidade de entregar, eu tenho um compromisso de mera entrega do bem pelo devedor ao credor, uma entrega de um bem móvel e imóvel. O grande exemplo é a compra e venda, né? E aqui qualquer hipótese de compra e venda, desde você ir ali no mercadinho comprar um lanche, existe a entrega do lanche, eu vou lá no supermercado comprar mantimentos, vou ter a entrega dos mantimentos, como a compra e venda de um bem imóvel para realizar a entrega. Veja, quem é o proprietário desta coisa, né? Antes da entrega, lembre que no direito brasileiro, a transmissão da propriedade não se dá por meio de um contrato. No direito brasileiro, a transmissão da propriedade se dá pela tradição ou pelo registro do bem, no caso do bem imóvel, pelo registro junto ao cartório de registro de imóveis, né? O serviço de registro de imóveis. Então, quando eu realizo uma compra e venda, o proprietário desse bem é o devedor da obrigação de entregar. Então, ele é o proprietário, o dono da coisa, e ao realizar a entrega do bem, no caso dos bens móveis, vai transmitir a propriedade por meio da tradição. Ou, após a entrega do bem, feito o registro no registro de imóveis, vai transmitir a propriedade do bem imóvel, dos bens imóveis, junto ao registro de imóveis. Então, essa é a obrigação de entregar. Já na obrigação de restituir, a condição de proprietário da coisa, do dono da coisa, é outra. Por que acontece na obrigação de restituir? O bem está na posse do devedor e ele vai restituir a coisa ao seu legítimo proprietário, né? Ao dono da coisa, que é o credor. Então, aqui o credor é o dono da coisa, a qual deve lhe ser restituído o bem. Essas hipóteses, vamos lembrar lá, no empréstimo, na locação. Então, o que acontece no contrato de locação de bem imóvel ou móvel, né? Pensa lá, vou lá e loco um veículo junto a uma determinada locadora. Eu sou o locatário, vou usar esse veículo pelo prazo estabelecido no contrato e tenho que restituir o bem ao seu legítimo proprietário, que é o locador. A obrigação de restituir, ela é do devedor, mas a condição de proprietário, a condição de dono da coisa é o credor. Qual é a importância de a gente lembrar isso, gente? Porque quando a gente fala em impossibilidade do cumprimento da obrigação, né, a destruição ou deterioração da coisa, a gente tem que lembrar da regra que é: a coisa perece para o seu dono. Então a gente tem que identificar quem é o dono na obrigação de entregar, que é o devedor, e quem é o dono na obrigação de restituir, que é o credor, porque é ele que vai sofrer a perda ou deterioração da coisa em caso fortuito ou força maior em especial, tá? Então isso é importante a gente diferenciar. Vamos falar rapidamente da diferença entre obrigações de dar, coisa certa, e coisa incerta. Então, quando a gente fala em coisa certa, é uma coisa perfeitamente individualizada. Eu não posso entregar outro bem que não aquele estabelecido na relação jurídica obrigacional. Eu estou individualizando a quantidade e o bem, tanto gênero como espécie. Eu sempre dou um exemplo, né? Eu adquiri um veículo. Isso é bastante genérico. Se eu vou numa concessionária, pense que eu sou dona de uma locadora, eu vou numa concessionária e eu adquiro lá 10 Gols 1.0, né? Isso é genérico, é qualquer Gol 1.0,
a concessionária vai poder me entregar qualquer um deles, desde que as características sejam aquelas. Mas se eu compro um Escort XR3 conversível amarelo ovo, placa tal, chassi número tal, é óbvio que não pode ser me entregue outro bem que não aquele. Isso é uma coisa certa, individualizada. A maioria das relações obrigacionais nós temos uma coisa certa na obrigação de dar. Normalmente ela está individualizada por características ou até mesmo por números, né, como por exemplo o chassi, o Renavan, a placa no veículo. Também a gente pode pensar que nas circunstâncias do bem imóvel, que tem a matrícula, o endereço, né, a inscrição estadual e etc. Então a gente tem que ter a diferenciação aqui. E nas obrigações de dar coisa incerta, a gente tem a individualização da coisa, mas não de forma perfeita. Então, a coisa que não está perfeitamente individualizada, ela só está identificada pelo gênero e pela quantidade, né? Nas obrigações de dar coisa incerta, nós temos por circunstância o quê? Um bem individualizado pela quantidade e pelo gênero. Se eu falar 100 sacas de trigo ou os 10 veículos Gol 1.0, não importa qual é o trigo, se está ali na pessoa que me vendeu, se está lá no produtor, ou no caso da concessionária, aqueles veículos que estão dentro da concessionária, ou eventualmente os veículos que vierem, né, pelo caminhão, ou estiverem lá na indústria ainda fabricando, isso é irrelevante. Qual a importância da gente diferenciar as obrigações de dar coisa certa das obrigações de dar coisa incerta? Lembre, gênero nunca perece. Então, quando a coisa ainda não está perfeitamente individualizada e houver a perda desse bem, como nas obrigações de dar coisa incerta, pense lá, adquirir 200 sacas de trigo para entrega daqui a 60 dias. E aconteceu um acidente dentro lá do fornecedor e ele perdeu, sei lá, por uma enchente, pegou fogo, algo do gênero, perdeu todo o estoque dele. Ele pode alegar a perda ou deterioração da coisa para mim, para não realizar a entrega do produto? Não, ele não pode. O gênero nunca perece. Enquanto eu não estiver individualizado bem, separei aqui as 6 sacas de trigo, coloquei no caminhão e comuniquei o devedor, essa coisa não pereceu, via de consequência eu vou ter o devedor da entrega, né? Vai ter que, de qualquer forma, buscar esses bens e realizar a entrega. Já quando a coisa está perfeitamente individualizada, eu não posso realizar a entrega de coisa diversa, ainda que mais valiosa, sem a concordância do credor, bem como eu também não posso, no caso da coisa certa, se houver a perda ou deterioração por caso fortuito ou força maior, eu não posso entregar outro bem. Mas se houver perda ou deterioração por culpa do devedor, ele não pode pedir, né, tentar entregar outro bem para que haja extinção da obrigação. Então, finalizamos aqui a principal distinção entre obrigações de dar coisa certa e incerta e vamos falar das regrinhas gerais das obrigações de dar coisa certa. Quais são as regrinhas gerais? Primeiro, impossibilidade de entrega de coisa diversa, ainda que mais valiosa. A gente acabou de falar isso, está lá no artigo 303 do Código Civil. Então, nas obrigações de dar coisa certa, o credor não pode exigir bem diverso e o devedor não pode realizar a entrega de bem diverso. A outra situação aqui é a transferência dominial, que é muito importante a gente lembrar que a relação obrigacional não gera transferência da propriedade, né, do domínio sobre o bem. Não é a relação pessoal do direito das obrigações que vai acarretar na transferência da propriedade, mas sim, no caso aqui, o direito real vai se transmitir por tradição, no caso dos bens móveis, ou pelo registro no cartório de registro de imóveis, no caso dos bens imóveis. Então, o mero contrato não transmite a propriedade, né? Isso é o nosso sistema aqui, em que se estabelece que há necessidade de 2 atos, o contrato e a tradição, ou o contrato e o registro, no caso do registro de imóveis. Aqui outra regrinha, abrangência dos acessórios. O acessório segue a sorte do principal. Então, em regra, se eu adquirir um produto, o acessório vai junto.
E por fim, outra regra geral, a coisa perece para o seu dono, como a gente já falou, res perite domini. Então essas são as regras gerais das obrigações de dar a coisa certa. Depois a gente vai falar um pouquinho na próxima aula sobre as regrinhas das obrigações de dar coisa certa, no caso de impossibilidade ou perecimento e deterioração da coisa. Obrigada, pessoal!